Para você que está me vendo aqui pela primeira vez, só para me apresentar, eu me chamo Natanael, faço parte lá da Igreja Aliança do Calvário, graças a Deus já há algum tempo, e hoje eu estou aqui, incumbido de trazer a mensagem para vocês. Vim aqui com o meu filho Matias, meu irmão Davi, nós somos lá da Igreja Aliança do Calvário de Franca. Eu já tive a oportunidade de cooperar com a pregação aqui dessa igreja, só que era num outro local. E acho que é na rua Goiás ou Mato Grosso? Mato Grosso. Então, já tive a oportunidade de estar aqui com vocês. Graças a Deus que vocês estão bem, que a igreja permanece. E hoje eu estou aqui para cooperar. Que Deus nos ajude. Vamos então, Atos capítulo 8. Vamos ler no versículo 26. Vamos ler apenas um versículo. Depois, ao longo da pregação, nós vamos ler os demais. Diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Até aí. Vamos então orar? Feche os seus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, Deus das Escrituras, Deus de maravilhosa salvação, Deus único e verdadeiro, nesta noite do dia do Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, através do Seu Filho Jesus. Senhor, nós abrimos a Tua palavra, e este é o momento, Deus, em que nós esperamos que o Senhor fale conosco. Deus, não há, Senhor, ninguém santo como o Senhor. O Senhor sabe, Deus, dos meus pecados, das minhas fraquezas, das minhas tentações. O Senhor, Deus, é um Deus de misericórdia e bondade. Eu peço que, Senhor Deus, a Tua graça venha superabundar as minhas fraquezas, Senhor, meus pecados, e me ajude, Senhor, a pregar a Sua palavra com o Teu Espírito Santo. Senhor, que o Senhor abençoe as pessoas que estão aqui, para que ouçam bem. O Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça. Senhor, que aqueles que estão aqui entre nós, eles ouçam a Tua palavra, Senhor, e que ela seja vivida, obedecida, praticada, Senhor. Que as pessoas saiam desejosas, Senhor, de servir a Cristo, Deus, e glorificar o Seu nome. Nós oramos e Te pedimos. Amém. Com certeza, vocês sempre fazem a determinada pergunta: o que é necessário para? O que é necessário para? Isso faz parte da nossa vida. Às vezes a gente faz essa pergunta só para nós, às vezes a gente faz essa pergunta para uma outra pessoa, às vezes a gente pergunta na internet também, né? Mas o que é necessário para? Às vezes as crianças falam: o que é necessário para eu ter aquele brinquedo? Às vezes os jovens que estão crescendo pensam assim: o que é necessário para eu entrar na faculdade, seguir uma profissão ou me casar? Os mais velhos, então, aqueles que estão na fase adulta, já entrando para a velhice, pensam assim: o que é necessário para que eu tenha estabilidade, uma boa aposentadoria? Então, o que é necessário é uma pergunta muito comum, né? E na vida cristã não é diferente. A partir do momento que uma pessoa ela tem convicção dos seus pecados, ela entende que Cristo morreu, ela passa então a se perguntar: o que é necessário para que eu seja salvo? Para que eu tenha a vida eterna? É a primeira pergunta de alguém quando essa pessoa vai se converter. E eu espero que um dia essa pergunta tenha se passado no seu coração e no coração de todos que estão aqui. Mas a partir do momento que uma pessoa tem o desejo, então ela se converte, ela nasce de novo, ela passa a fazer perguntas em relação à vida espiritual. Ela pensa assim: o que é necessário para que eu tenha uma vida de oração? O que é necessário para que eu tenha uma leitura fiel das Escrituras, uma leitura frutífera da Bíblia? O que é necessário para que eu me afaste do pecado e me aproxime mais de Deus? E uma das perguntas que todo cristão ele faz é a seguinte: o que é necessário para evangelizar?
O que é necessário para que eu possa contar a outros o que eu aprendi da palavra de Deus? Você pode ter feito já essa pergunta. Você pode, nos últimos dias, ter feito essa pergunta no seu coração. E hoje, eu quero procurar responder, através desse texto, justamente isso. O que é necessário para evangelizar? Nós lemos aqui o livro de Atos, um texto muito importante. No livro de Atos nós vemos a pregação do Evangelho se divulgando, se espalhando, saindo por diversos locais. Começa em Jerusalém, vai por Samaria e vai por toda a terra, através dos apóstolos. Então o apóstolo Paulo estabelece as igrejas, coloca ali presbíteros para cuidar da igreja, e ali, no contexto do Império Romano, as igrejas se estabelecem. Então, várias vezes, é possível ver que os apóstolos tiveram experiências extraordinárias, coisas fora do comum. Por exemplo, em Atos capítulo 5, o apóstolo Pedro e João também foram retirados milagrosamente de uma prisão e foram ordenados a pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro tem uma visão do céu e ele é ordenado a pregar. Em Atos 16, durante uma viagem, Paulo, ele ouve um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele teve uma visão. Em Atos 18, Paulo, em uma visão durante a noite, quando ele estava um pouco desanimado do seu ministério, o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém te ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então, o anjo do Senhor libertou um, o anjo do Senhor tirou da prisão outro, o Senhor apareceu numa visão para o apóstolo Pedro, e aqui você está vendo, nós lemos um anjo do Senhor orientando Filipe para pregar o Evangelho em um determinado lugar. E quando a gente pensa assim, o que é necessário para evangelizar? Será que é necessário um anjo vir no meu quarto durante a minha oração da noite e dizer: vai lá e prega o Evangelho? Será que é necessário eu estar num local e de repente eu ver o céu aberto e uma voz bem forte, retumbante do céu me dizer: você tem que pregar para o seu avô hoje? Não, eu não careço, eu não preciso dessas visões, dessas coisas extraordinárias, pois eu tenho as Escrituras, eu tenho a palavra de Deus. Se eu leio e pego a minha Bíblia ali em Mateus capítulo 28, eu vejo Jesus dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ir em Marcos capítulo 16, você então vai ver Jesus dizendo aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se você vê o final ali de Lucas, você vai ver também Jesus explicando as Escrituras no Salmo, na lei, nos profetas para os discípulos, e dizendo: era necessário isso acontecer, a minha morte, a minha ressurreição, e depois ser pregado, anunciado o arrependimento. Então, pela Escritura, nós temos a direção para evangelizar. Se você é cristão, você procura uma motivação para evangelizar. Por que eu devo evangelizar? Simplesmente a resposta é: porque Jesus mandou evangelizar. Se você é um novo convertido, você se batizou há pouco tempo, por que você deve evangelizar? Porque Jesus mandou. Se você faz parte da capelania aqui da igreja, e você visita os lares dos idosos, ou talvez você vai no hospital, ou então você tem um trabalho de ir de casa em casa, quando você estiver muito desanimado, o que você deve esperar?
onde você deve buscar sua motivação? Nas Escrituras, na Palavra de Deus. Eu não estou acostumado aqui com o microfone, vocês acham que estou falando perto, longe? Tá bom? Tá bom? Tranquilo? Então, o principal motivo é: Jesus nos mandou evangelizar. Você já deve ter ouvido falar de João Calvino, né? Em seus sermões, quando ele pregava ou escrevia, ele dava 7 motivos para evangelizar. Sabe qual era o primeiro? Jesus nos mandou evangelizar. Então, quando você pensar em evangelismo, você pode pensar como o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se não pregar o evangelho, porque me imposta é esta obrigação. Quando Pedro e João foram ameaçados pelo Sinédrio, e os homens religiosos daquela época, os líderes influentes, políticos daquela época, disseram assim: vocês não podem mais pregar aqui em Jerusalém, parem de falar sobre isso. Então Pedro foi dizer: nós não podemos deixar de anunciar o que temos visto e ouvido. Você não pode deixar de anunciar o Evangelho. Por quê? Porque Jesus mandou você evangelizar. Nós podemos ter vários motivos para evangelizar. Talvez nós podemos pensar: tem mais ou menos 9 cadeiras ali, tem mais 4 aqui. Bom, se a gente evangelizar, pelo menos a gente alcançar 15 pessoas, essa igreja vai crescer. Essas cadeiras não ficarão vazias. Isso é bom. A igreja tem que crescer mesmo. É agradável isso. Mas é mais do que isso. O primeiro motivo tem que ser: Cristo mandou evangelizar. Você pode pensar assim: São Joaquim da Barra é uma cidade que precisa da influência dos cristãos, do Evangelho. É verdade, precisa mesmo. Mas o motivo principal é porque Cristo mandou evangelizar. E quando você se deparar com alguma ameaça, e quando alguém zombar de você, quando alguém no seu semblante desdenhar de você e pensar de forma negativa, rejeitar você, ficar indiferente, o que você vai pensar? Jesus mandou evangelizar. Então, o seu maior motivo, pensando bem, pensando mal, pensando nos termos positivos ou negativos, tem que ser este: Jesus mandou a igreja evangelizar. E não é só o Danilo, não é só o Léo, são todos os cristãos. Todo cristão tem a responsabilidade de evangelizar. Talvez você diga assim: eu não tenho o dom de evangelizar, eu acredito. Mas a Escritura diz, em 1 Pedro 2, que os cristãos, o povo de Deus, é a raça eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É verdade que existem irmãos chamados para o ministério, que eles podem ter uma eloquência, uma capacidade maior de explicar, de trazer detalhes a respeito do Evangelho. Mas a responsabilidade de evangelizar está sobre os ombros de todos. Todos devemos evangelizar. Se você olhar na história da igreja, tem um livro muito bom, História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, que ele fala sobre como o cristianismo foi crescendo nos primeiros séculos. Você pode pensar assim: foi através de Paulo, foi através de Pedro, de Tomé, através dos apóstolos. Não. Como o Império Romano, ele construía muitas estradas, isso facilitava muitas coisas, facilitava o comércio. Então, muitos comerciantes iam de um lugar para outro vendendo coisas, e muitos deles eram cristãos. E naquela época, eles usavam essas estradas para viajar, indo para outros lugares, em todo o Império Romano, e aí o cristianismo foi se expandindo. Eles não eram pregadores, eles não eram pastores, nem missionários, eles eram cristãos comuns,
vendedores, eram donas de casa, eram pescadores. E mesmo assim, o cristianismo cresceu através deles. Como que vai ocorrer a expansão do cristianismo? É só através dos oficiais da igreja, pastores e diáconos? Não, é através de toda a igreja. Você está ali no seu comércio, talvez você tenha um lugar em que você vende lanche, talvez você é um promotor, talvez você é alguém que tem muito contato com o público. Então você pode evangelizar. Você tem vizinhos, familiares, o dever de evangelizar está sobre você. Mas vemos aqui, vamos olhar lá em Atos, novamente, em Atos 8, 26. O anjo disse para ele: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esta se acha deserto. Ele se levantou e foi. Olha aqui, gente, nós às vezes pensamos assim: o que é necessário para ganhar pessoas para Cristo? Como que as pessoas vão se converter? Através da iniciativa dos cristãos, da nossa iniciativa. Deus falou com Filipe: vai pregar. Ele se levantou e foi. E olha que ele estava num trabalho que a alma estava se convertendo assim a rodo. Muita gente estava ali em Samaria aceitando o que ele pregava. Ele deixou o trabalho ali que estava próspero, frutífero, saiu e foi para evangelizar uma pessoa só. Mas ele foi. E nós temos que ir, a iniciativa tem que ser nossa. A Bíblia diz em Romanos 10, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se alguém se arrepender e crer no Evangelho, vai ter a vida eterna, o perdão dos pecados. Mas ele coloca a pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como que as pessoas vão confiar em Cristo se elas não conhecerem a Cristo? E ele ainda diz: e como crerão naquele de que nada ouviram? E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui, aos sábados, vocês ainda têm aquela janta, não tem? Vamos supor que vocês combinem um peixe aqui. Vamos fazer um peixe cozido. E as mulheres ficam responsáveis pelo arroz, a salada, talvez alguma guarnição. E os homens ficam responsáveis por trazerem os peixes. E eles combinam então para comunhão, para recreação, uma pesca no dia de sábado de manhã. Colocam um irmão responsável, pode ser o Danilo. Então eles combinam: vamos todos pescar, trazer o peixe, fazer a comunhão, as irmãs vão cozinhar. Mas aí dá sábado de manhã, aí está a chuva que está agora. Os irmãos marcaram 6 horas da manhã. Então o Danilo vê a chuva, olha para a janela e ele desanima. E ele diz assim: nossa, irmãos, tem que ir mesmo. Aí ele liga para o Moretti, fala com o Léo: irmãos, vamos adiar o peixe. Então adiam o peixe. E as peixarias da cidade não têm peixe, estão fechadas. E chega a noite. E então as mulheres perguntam: vocês trouxeram os peixes? Aliás, chega à tarde, né? Porque tem que fazer antes. Mas chega à tarde, então as irmãs chegam: cadê os peixes, maridos, homens? Nós queríamos que os peixes viessem para cá. Aí as mulheres olham para eles: como assim? Como assim os peixes viessem para cá? Aí já não chama mais de amor, né? Chama pelo primeiro nome e sobrenome, né? Então, como assim? Vocês não foram pescar? A mesma coisa é quando nós esperamos que as pessoas se convertam, porque evangelizar é como pescar, né? E os peixes são as almas, as pessoas que nós queremos evangelizar. Então nós não tomamos a iniciativa e esperamos que eles venham. Ninguém vai vir. Você está esperando um anjo ir lá na casa do pecador buscá-lo? Você está esperando alguma coisa sobrenatural, ir na casa do seu avô e trazer ele, e você chegar aqui: ele veio, graças a Deus? Não, a iniciativa tem que vir de nós. Nós temos que orar,
Nós temos que estudar as Escrituras, nós temos que orar, nós temos que visitar, nós temos que ligar, nós temos que gravar áudios, nós temos que abrir as Escrituras, decidir estudar um livro da Bíblia com eles. Somos nós. Então a atitude tem que ser nossa. E ainda, vamos ler aí o versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém. Então, nós vemos aqui quem Filipe foi evangelizar. Vamos lembrar, a primeira coisa, por que é necessário evangelizar? Porque Jesus mandou. Segundo, por que é necessário evangelizar? Porque a iniciativa é nossa. Terceiro, é necessário pregar a todas as criaturas, a todas as pessoas, sem distinções. Quem era este homem aqui? Vamos ver a identidade dele. Ele era da Etiópia, conhecida também como Cuxi. As principais cidades ali da Etiópia eram Meroe, Napata, Kerma, e hoje é conhecido como Sudão. Ele era um homem que era um homem importante. Ele era um tesoureiro, um responsável, um diretor financeiro, lá da rainha de Cândace. Cândace não é um nome próprio, não é o nome de uma pessoa, é um título, assim como o título de faraó, por exemplo. Então, esse homem trabalhava numa posição muito importante. E ele foi para Jerusalém para ir no templo. Só que indo ao templo, ele era bem-vindo parcialmente. Por que parcialmente? Porque ele era um homem que provavelmente não era um judeu, ele era um gentil. Ele não era um israelita, ele era de fora da nação de Israel. E ele também era um eunuco. Ele era um homem que não podia participar plenamente da adoração no templo, porque Deuteronômio 23 diz assim: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado como um membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Então ele não podia entrar no templo. Então, ele era bem-vindo, pode vir, pode ouvir sobre o Deus de Israel, pode participar da leitura da lei que era feita na praça, mas ele não podia entrar no templo, ele não tinha aquela liberdade. Então, nós vemos aqui que Filipe talvez poderia pensar assim, se ele olhasse com os olhos do Antigo Testamento: eu vou pregar para ele, mas ele não é tão bem-vindo assim na fé judaica. Mas no caso da fé cristã, no Novo Testamento, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Então, a salvação não ia ficar mais limitada ao povo de Israel. Ou seja, servir a Deus não seria uma coisa parcial para quem não era israelita. Todos seriam bem-vindos. Por isso que Jesus, ele tocou no leproso. Por isso que Jesus, ele mandou os discípulos pregarem em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Quando você olha para Jesus, ele prega para o homem religioso, Nicodemos. Ele visita a mulher, ele conversa com a mulher samaritana. Ele vai e chama para ser discípulo o publicano Mateus, e assim por diante. Então, nós devemos pregar a todos, sem distinção. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 9: fiz-me tudo para com todos, com o fim, por todos os modos, de salvar alguns. Então, nós não somos como, por exemplo, os mormons, que para participar da reunião tem que ser alguém ali chamado, alguém ali que já aprendeu alguma coisa. Nós não somos como os maçons, por exemplo, que você só pode participar da reunião deles se você for convidado e você tem que ter determinadas características. O convite da fé é aberto para todos. E isso para você, para nós, para mim, é importante. Sabe por quê? Porque às vezes quando tem alguém que é muito difícil, alguém
alguém que é ateu, alguém que é agnóstico, às vezes a gente pensa, não vou pregar. Quando tem alguém que tem a sua sexualidade pervertida, às vezes nós não queremos pregar. Quando tem aquele familiar, que ele tem um jeito duro, áspero, arrogante, às vezes nós não queremos pregar. Quando tem alguém que é religioso ao extremo e participa de uma seita, e ele é muito envolvido com ela, talvez ele é um católico muito devoto, talvez ele é uma testemunha de Jeová, ou talvez ele é alguém que participa de uma religião esotérica, esquisita. Tem pessoas que às vezes, quando se deparam com pessoas ricas, pensam assim, não vou pregar. Ou então, exclui o Evangelho, não prega o Evangelho para pessoas que estão, por exemplo, nas drogas, pessoas que estão bêbadas, pessoas que têm uma vida indecente. Nós às vezes queremos fazer acepção de pessoas na nossa pregação, procurando às vezes os mais fáceis e não os mais difíceis. Então, nós precisamos pregar, é necessário pregar a todas as pessoas. Todas as pessoas. Então, você tem pregado e procurado todas as pessoas? Você tem procurado evangelizar colegas de trabalho, amigos ou vizinhos? Não olhe para a pessoa, não deixe de pregar para uma pessoa por aquilo que você imagina dela. Por quê? Porque Jesus, Ele mandou evangelizar todas as pessoas. E porque Ele, pelo seu exemplo, pregou para várias pessoas. Vamos continuar aí no versículo 28. Estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe. Olha aí, nós vemos alguém com Filipe. Quem está aí direcionando Filipe depois do anjo do Senhor? O Espírito Santo. Sabe que quando nós pensamos em evangelismo, nós pensamos assim, olha para nós, a gente olha para nós, e a gente pensa, eu não tenho coragem ainda. Ou então a gente olha para a pessoa e pensa assim, nossa, mas essa pessoa parece que ela não vai aceitar o que eu quero falar. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, é uma loucura. Acreditar que é tão pecador assim, que vai ter o inferno, que Jesus vai voltar, que só Jesus pode dar a salvação. Mas aqui nós estamos vendo que o Senhor não apenas mandou ele pregar, o Senhor estava ainda conduzindo ele, direcionando ele para pregar. Nós temos que lembrar que o Espírito Santo nos dá coragem, como ele deu coragem para Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, mas depois ele estava anunciando com ousadia a palavra. Não somos nós que vamos converter as pessoas, é o Espírito Santo, é o poder de Deus. Então, se nós dizemos assim, eu não tenho coragem, Deus nos dá coragem. Se nós pensamos assim, as pessoas não vão se converter, o Espírito Santo, ele é poderoso para converter as pessoas. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O Espírito Santo estava ajudando o apóstolo Paulo a pregar, e ele há de nos ajudar também. A questão é, nós temos orado para que o Espírito Santo venha nos capacitar? Nós temos buscado a ajuda do alto para evangelizar? O que é necessário para evangelizar? Que o Espírito Santo ele nos dê o poder dele para evangelizarmos. Então, vamos aqui continuar. Vamos ver no versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo?
Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar junto com ele. Dentro desses 3 versículos aqui que nós lemos, nós vamos reler novamente para tirar os princípios aqui. O que é necessário para evangelizar? É necessário se aproximar das pessoas e gastar tempo com elas. Veja bem, o Espírito Santo, o anjo do Senhor falou com Filipe, o Espírito Santo depois orientou ele, mas foi necessário que ele parasse, ele entrasse no carro junto com o eunuco, para então explicar as Escrituras para o eunuco. Ele teve que sentar junto com ele, se aproximar dele e viajar com ele naquela viagem que ele estava indo. Veja só, se você quer evangelizar, você terá que gastar tempo com as pessoas que você vai evangelizar. Quando você olha o exemplo de Cristo, por exemplo, ele não foi na casa de Nicodemos durante uma noite, ou, aliás, ele esteve durante a noite conversando com Nicodemos. Quando você olha, por exemplo, Zaqueu, o que Cristo disse para ele? Desce da árvore, Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. Ele não foi na casa de Simão, o leproso? Ele não esteve com os discípulos de dia e de noite para evangelizar e ensinar os discípulos? Como que nós queremos evangelizar sem se aproximar das pessoas? Eu vejo hoje que as pessoas às vezes gostam de evangelizar através das mídias sociais. É bom, mas você não tem a certeza que a pessoa está sendo evangelizada. Quando você posta um versículo no seu status, quando você envia um link de uma pregação, você pode estar até compartilhando o conteúdo. Mas o modo mais seguro de que você próprio está compartilhando a palavra e que você está realmente na certeza que a pessoa está ouvindo a palavra e que você pode tirar dúvidas da pessoa, é numa conversa individual. É numa conversa particular. Jesus, ele se aproximou tanto das pessoas que ele foi chamado amigo de publicanos e pecadores. Olha só, que título bom, né? Amigo de pessoas que estão distantes de Deus. Há um autor chamado Woody Balkan, um pastor que infelizmente morreu no ano passado, americano, um excelente escritor. Ele disse assim: um dos elementos mais importantes da minha história é o fato de que o jovem que compartilhou a mensagem de Cristo comigo gastou tempo para responder todas as minhas questões por um período de 3 semanas. Você gastaria seu tempo 3 semanas com uma pessoa para evangelizar ela até que ela se convertesse? Até que ela entendesse a palavra? Nós vivemos num tempo de individualismo assim ao extremo. Por quê? Porque as pessoas querem viver cada um no seu quadrado. Não é assim? Parece que a pandemia não acabou. As pessoas querem viver ainda no distanciamento social. Por exemplo, há um livro chamado Morando Sozinho, em que o autor ele escreve um dado interessante. Em 1950, havia somente 4 milhões de americanos vivendo sozinhos. Isso era só 10% da população dos Estados Unidos. Mas, hoje, nos dias atuais, existem 32 milhões. Olha só, de 4 para 32 milhões morando sozinhos. Isso representa 28% de todos os lares, de todas as casas. E na Suécia, 60% dos lares tem só um ocupante. Isso aqui não é dado só a respeito das pessoas em geral, não. Talvez você está aqui, você só frequenta a igreja no domingo e não tem nenhum tipo de relacionamento com ninguém. Porque muitas vezes você quer viver isolado. E hoje nós também vivemos tempo dos relacionamentos superficiais. Você tem muitos amigos no Facebook, mas não tem nenhum amigo pessoal.
Você tem talvez 100, 200 amigos, mas se você estiver passando por um problema, você não sabe com quem compartilhar um problema. E se alguém estiver passando por um problema, pela falta de proximidade que as pessoas têm, não tem como compartilhar com você ou comigo, porque estamos distante das pessoas. Então, nós temos que nos aproximar das pessoas. Nós temos que nos aproximar delas. Nós temos aqui um exemplo nesse texto muito incomum. Um homem está lendo a Bíblia e está com dúvidas sobre a Bíblia. Mas geralmente não é assim. Primeiro que no Brasil é difícil alguém estar lendo. E segundo, que é difícil também a pessoa estar lendo a Bíblia, né? Então, é muito difícil que você tenha a oportunidade de começar uma abordagem evangelística dessa maneira, com alguém que está lendo a Bíblia. Um dia eu estava na Praça de Franca e eu estava lendo a Bíblia e alguém chegou e fez justamente essa pergunta. Você entende o que está lendo? Quando fui ver a testemunha de Jeová, acredita? Mas é algo muito incomum, alguém encontrar uma pessoa lendo a Bíblia. A maioria das conversas que você tem para evangelizar alguém vai demorar até chegar à Bíblia. Você vai ter que perguntar onde a pessoa trabalha, onde que ela mora, quantos filhos ela tem, o que ela gosta de fazer. Isso é se aproximar estrategicamente da pessoa. Ninguém começa falando assim, Jesus está voltando, se prepare. Não, você tem que conversar com a pessoa. Você vai tentando aos poucos se aproximar dela, perguntando como que ela julga o que é certo e o que é errado. Você pode perguntar isso para ela, para então chegar nos 10 mandamentos. Qual é o sentido da vida? Como encontrar a felicidade? E às vezes, se a pessoa der uma brecha a respeito do assunto, então você vai falar do Evangelho. Eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de evangelizar algumas pessoas. E eu sei que Jesus foi o amigo dos publicanos e pecadores. Então, eu tento fazer isso realmente. Eu evangelizava um vizinho, num bairro que eu morava lá de Franca, um dia da semana. Ele não era cristão e, obviamente, minha tática era sempre essa. Vou conversar com ele uns 30 minutos do que ele quiser. Depois a gente estuda a Bíblia. Aí a gente conversava sobre o UFC, ele gostava de Flamengo, depois nós conversávamos de política, e conversava sobre a rotina dele, para então se aproximar e falar da Bíblia para ele. E é assim que nós devemos fazer com as pessoas, se aproximar das pessoas, procurar ter uma amizade com as pessoas. E não é só tática de evangelismo não, gente. A gente começa a participar da pessoa, gostar da pessoa, se envolver com a pessoa, não apenas ouvir sobre a vida da pessoa, mas também falar coisas de nossa vida, e procuramos fazer uma amizade com as pessoas que nós evangelizamos. Por isso que muitas vezes nós temos mais eficácia no evangelismo. A maioria dos evangelismos que acontece, eles têm mais eficácia quando você tem a oportunidade de conviver com a pessoa, mais do que o evangelismo, por exemplo, de porta em porta, ou na praça, e nós temos que evangelizar assim. Mas um evangelismo em que você visita a pessoa regularmente, em que você se aproxima e interage com a pessoa, naturalmente, a pessoa pode conhecer mais um cristão, ela pode ouvir mais vezes a palavra de Deus. Então, é necessário procurar ter essa amizade. Talvez você seja uma pessoa muito simpática. Deus, pela sua graça, pode ajudar você através dessa sua personalidade. Mas talvez você seja uma pessoa muito introvertida, ou uma pessoa muito tímida. Deus ainda pode usar você e capacitar você. Peça para que Deus te ajude a ter um pouco mais de coragem, a vencer sua timidez. A maioria das pessoas que Deus chama são pessoas tímidas. Eu, particularmente, fui uma pessoa muito tímida. Eu acredito que eu mais fui do que sou hoje. E graças a Deus, Deus me ajudou através da convivência com os irmãos, do evangelismo, a desenvolver essa proximidade e procurar
ser mais extrovertido. Então, claro que não precisa ter necessariamente uma mudança de personalidade, mas é necessário que o nosso jeito de ser não impeça que a gente venha a evangelizar. Então, é necessário se aproximar e gastar tempo com as pessoas. Então, você está preparado para visitar a sua tia aí durante a semana? Marca um dia com ela, gasta 1 hora com ela, fala 20 minutos da Bíblia com ela. Se for a sua avó, escuta aquelas histórias de 40, 50 anos atrás com paciência, né? Se for uma criança, brinca com ele de bola, joga basquete com ele, joga futebol e depois conversa da Bíblia com ele. Mas se aproxime das pessoas. Vamos lá. É necessário aproveitar as oportunidades que nos surgem. Nós lemos aí no versículo 30 e podemos ler de novo. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Olha só, gente, que oportunidade clara para evangelizar, não é mesmo? Alguém com a Bíblia aberta ou com a palavra aberta em Isaías 53. Era uma oportunidade clara. E às vezes parece que existem oportunidades que são mais claras para evangelizar. Por isso que Paulo ele disse aos Colossenses, em Colossenses 4, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então ele está pedindo aqui, irmãos, orem para que eu tenha uma oportunidade para pregar a palavra. Às vezes tem oportunidades que elas são assim, nossa, aqui está uma oportunidade clara para eu falar de Cristo para essa pessoa. Existem situações que a gente tem que ir devagar, como eu falei, né? Conhecendo a pessoa, até que isso aconteça. E também nessa ocasião de conversar com a pessoa, é preciso que Deus dê ali a oportunidade clara. Mas existem oportunidades que parecem às vezes ser mais claras ainda. Quando alguém pergunta para você sobre a Bíblia, toma a iniciativa de perguntar. Talvez quando alguém está doente, e não é a única oportunidade para evangelizar não, viu? Não deixa só para ficar doente, alguém ficar doente para você evangelizar ela não. Quando acontece alguma tragédia, um problema familiar, que você tem que orientar a pessoa, você pode orientar de acordo com a Bíblia. Quando existem várias situações, muitas situações, diversas situações. Talvez você está aí lembrando de alguma situação que aconteceu uma coisa inesperada e você acabou evangelizando alguém. Teve uma vez, eu vou contar só para que você veja às vezes como as coisas acontecem. Eu estava tirando a minha carta e eu estava, na época existia o registro, né, de quantas horas você fazia de aula, e eu fui ver uma vez no site como o professor estava registrando. E ele estava registrando 30 minutos antes de eu chegar. Então eu chegava lá 7h30, ele anotava que eu chegava 7 horas. Então na época era 20 horas de aula, né? Então eu ia ter menos tempo de aula, na minha ideia, eu ia ficar menos preparado e poderia reprovar na prova. Então eu pensei assim, isso não está certo. Ele está mentindo para o site, para mim, está me enganando. E na época graças a Deus, me veio a ideia, vou evangelizar esse homem. Eu imprimi então o relatório do Detran, falei, você está vendo isso daqui? Você está anotando aqui que eu chego 7 horas, eu chego todo dia 7h30. Como você pode fazer isso? Você está me enganando. Então eu falei, olha, todos nós pecamos. Todos nós quebramos o mandamento de Deus. Isso aqui é um falso testemunho. Todos nós somos pecadores por natureza. E se não for pela obra de Cristo, nós vamos nos perder. Nós vamos ser condenados. Você conhece a Jesus? E aí foi. Mais ou menos assim. Então foi uma situação inesperada, mas que aconteceu. Então tem situações que às vezes elas são situações de pecaminosidade, de problemas na família, situações de risco de morte, situações de calamidades, de tristeza,
existem várias oportunidades. Então, vamos aqui olhar mais uma vez para o versículo 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e se assentar junto com ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura, e anunciou-lhe a Jesus. Até aí. Olha só, gente. Quando vamos pensar aqui de maneira cronológica. Eu tomo a iniciativa de evangelizar porque Cristo mandou evangelizar. Eu me desloco, vou até a pessoa, passo a gastar tempo, vejo que Deus deu a oportunidade para evangelizar. E quando eu estou frente a frente com a pessoa, o que eu falo para ela, hein? Eu falo de mim? Eu falo da igreja? O que eu tenho que explicar para a pessoa? Eu tenho que falar de Cristo para a pessoa. Eu tenho que compartilhar informações e dar explicações. É a primeira coisa. O evangelho, evangelizar, significa abrir a boca e anunciar, transmitir o conteúdo da palavra de Deus. Sabe por que é importante falar isso? Porque tem gente aí no semáforo, dando abraço, no sinaleiro, dando um abraço e dizendo: Jesus te ama. Tem gente fazendo aí batucada gospel. Aí tá chegando o carnaval aí, você vai ver batucada gospel, né? Pensando que isso é evangelismo. Talvez você pense que evangelizar é entregar uma cesta básica para alguém. Ou então, fazer um teatro aqui quando vier a Páscoa, ou então, quando for no Natal, fazer algo relacionado ao nascimento de Jesus. Não. Evangelizar é abrir as Escrituras e explicar as Escrituras a respeito de Cristo. Não é convidar as pessoas para vir para a igreja. Você está pré-evangelizando, vamos dizer assim, mas você não está de modo concreto evangelizando. Quando você convida a pessoa para vir à igreja. Quando você conta como se converteu. Ou quando você fala da programação da igreja. E como que a igreja funciona? Como que a igreja é diferente de outras igrejas? Você está evangelizando? Nananina não. Você evangeliza quando compartilha informações a respeito de Cristo. O apóstolo Paulo ele disse em 1 Coríntios 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Nós pregamos Cristo, nós anunciamos Cristo, nós anunciamos que Ele é Deus e homem perfeito, nós anunciamos o motivo da sua morte, ou os motivos da sua morte, que Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus, para aplacar a ira de Deus, para demonstrar o amor e a graça de Deus. Nós mostramos por que Ele ressuscitou, para comprovar que Ele é o Filho de Deus, que o sacrifício o motivo da ressurreição dele é que Deus aceitou o sacrifício que ele fez. Nós anunciamos que Jesus está à destra de Deus e que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, não há Santo Expedito, Maria, Santo Antônio, ninguém, só Cristo salva. Nós anunciamos que Cristo vai voltar e Ele vai julgar as nações. Nós anunciamos Cristo. Cristo é o personagem principal que nós anunciamos. Então, você quando evangeliza alguém, você fala de Cristo para a pessoa? Nós anunciamos isso. Tudo que gira em torno de Cristo.
Por que Cristo veio? Porque nós somos pecadores, nós somos maus, nós quebramos os mandamentos de Deus, somos merecedores da ira de Deus. Por que Cristo veio? Porque Deus é santo, Ele se ira contra o pecado, Ele é justo, mas como prova da sua bondade, Ele esmagou o Filho dele na cruz, para que nós não fôssemos condenados. E o que as pessoas têm que fazer para então aceitar a Cristo? Se arrepender dos seus pecados, crer nele. Talvez você diga assim: nossa, mas falar tudo isso? Mas isso é o Evangelho. Talvez você diga assim: mas é difícil falar do Evangelho. Poxa, mas se você se julga um cristão, o cristão, ele se tornou cristão porque ele recebeu essa informação, porque ele entendeu o Evangelho, porque ele creu no Evangelho. Como que ele não consegue falar aquilo que ele deveria ter entendido? Às vezes eu pego pessoas para evangelizar, pessoas evangélicas, e eu falo assim: vamos fazer um estudo da Bíblia? E eu vou evangelizando aquela pessoa porque eu creio que ela não conhece o Evangelho. Então, vou explicando, e a pessoa, eu chego num determinado momento e falo assim: você já ouviu isso em algum momento? E ela fala assim: não, nunca ouvi dessa maneira, nunca ouvi isso. Então a gente fala para ela: ué, mas você acredita que é um cristão? Como que você não entendeu o próprio Evangelho? Então você não pode dizer cristão. E algumas até que gostam de evangelizar. Então a gente pergunta: como que você fala quando você vai evangelizar se você não conhece o Evangelho? Então, se alguém não sabe ensinar o Evangelho, pode ser que não tenha o entendido de verdade. E se não o entendeu, talvez não seja um cristão de verdade. Essa é a questão. Então, se você não consegue falar de Cristo para a pessoa, é porque você pode não ter entendido quem é Cristo. Isso é muito sério. Então, é você que precisa do Evangelho, para você. Porque um cego não pode guiar outro cego. Ambos cairão na cova. Então, mas o que se espera é que todo cristão entenda o Evangelho. É que todo cristão estude a sua Bíblia regularmente. É que todo cristão leia livros cristãos que expliquem o Evangelho. Como, por exemplo, o livreto do Paul Washer, que tem ali uma explicação sistemática do Evangelho. E a melhor evangelização é justamente essa, a evangelização sistemática. É você explicar organizadamente, detalhadamente, as doutrinas do Evangelho. É você explicar. Se você souber de memória alguns versículos sobre os pontos principais do Evangelho, isso é muito bom, porque aí você conseguirá lembrar deles quando você não estiver, por exemplo, com a Bíblia, ou quando você não tiver a oportunidade de abrir a Bíblia, ou quando você estiver com a Bíblia e já saber o lugar que você vai abrir para a pessoa ouvir aquilo. Então, para evangelizar é necessário saber explicar a obra de Cristo. Você pode ter certeza que você evangelizou quando você falou de Cristo, quando você anunciou Cristo. Vamos ver aqui o término da mensagem no versículo 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava a todas as cidades
até chegar a Cesareia. Até aí. Nós vemos aqui, de forma progressiva, Deus mandou Filipe evangelizar. Ele foi e obedeceu. Ele tomou a iniciativa, obedecendo a ordem. Nós vemos aqui que ele pregou para o eunuco, mesmo que ele fosse um estrangeiro, aquele que não era tão bem-vindo à fé judaica. Ele anunciou e chamou aquele homem à fé, porque a fé cristã ele era bem-vindo. Nós vimos aqui que ele pregou, gastando tempo com aquele homem, que o Espírito Santo ajudou aquele homem a pregar e anunciar a palavra. Nós vemos aqui que surgiu uma oportunidade clara para ele e ele evangelizou aquele homem, que o Espírito Santo capacitou, e então ele falou de Cristo para aquele homem. E aquele homem então se converteu, aceitou a palavra, aceitou se batizar. Que maravilha, né? Quando nós evangelizamos alguém e essa pessoa se converte. Talvez você tenha alguém aqui hoje que veio porque você evangelizou ela. Você gastou tempo com ela. Você se alegra por essa pessoa. Ela faz, tanto a pessoa que foi evangelizada como aquela que evangelizou, foi algo marcante para a história de vocês, não foi? É uma maravilha quando uma pessoa se converte. Mas e quando uma pessoa não se converte? Quando uma pessoa não aceita o Evangelho? Nós estamos aqui diante de um resultado positivo. Mas quando o resultado é negativo? Essa é meu último tópico é este. É necessário prosseguir evangelizando quando não há bons resultados. Quando não há bons resultados. Deus, Ele salva, mas é Ele que salva, não somos nós. Nós pregamos. Deus não disse, ide e salvai. Deus disse, o Senhor Jesus disse, ide e pregai. Nós apenas lançamos a semente. Nós procuramos regar a semente, mas nós não temos poder de fazer a semente germinar e crescer. Talvez tenha alguém aqui que trabalha com plantação. Eu tenho certeza que você, quando planta, não fica a noite inteira lá e arma uma barraca no campo e dorme lá e fica a noite inteira lá acordado jogando água. Eu vou fazer crescer, eu vou fazer crescer. Não. Você apenas planta, vai dormir em casa, espera crescer e sabe que Deus vai fazer crescer aquilo. Em relação à pregação do Evangelho, a evangelização é a mesma coisa. Nós anunciamos Jesus. Goste a pessoa ou não, contrarie os pontos de vista dela, sim ou não, nós anunciamos a verdade, falamos aquilo que a Bíblia diz. Para a pessoa aceitar ou não, vai ser um milagre. Toda vez que os irmãos se deslocam para uma visita, ou você liga para alguém, ou você gasta o seu tempo com alguém, você está esperando um milagre acontecer. Você está esperando um morto ressuscitar, um morto espiritualmente, um cego espiritualmente enxergar. Você acha que milagre muito grande é se alguém viesse aqui com uma cadeira de rodas e depois estivesse andando neste palco? Não, o grande milagre é quando uma pessoa passa da morte para a vida, quando alguém aceita Cristo como seu Salvador. Mas a verdade é que não é sempre que isso acontece. É necessário prosseguir. Como diz no Salmo, levar a preciosa semente, andando e chorando, para depois trazer os frutos. Então pode ser que você já evangelizou alguém e está desanimado hoje. E você talvez diga assim, poxa, eu me identifiquei com a mensagem, eu já fiz tudo isso, só o final aí que não foi igual. A pessoa não se batizou, não aceitou a fé. Prossiga evangelizando. Continue pregando, continue orando. A não ser que a pessoa tenha de forma deliberada, falando assim, ela tenha falado assim, eu não quero que você venha mais aqui. Eu não quero mais ouvir sobre Jesus. A não ser que ela fale de boca aberta e ela diga assim, eu não quero o que você está me oferecendo. Aí você pode sair e não mais pregar.
Deus, ele vai encontrar com essa pessoa no dia do juízo final. E não adianta lançar pérolas aos porcos. Não adianta tentar permanecer com um coração tão resistente. Mas são poucas as pessoas que fazem isso. Existem muitas pessoas ainda que podem ser evangelizadas. E nós temos que ir e pregar. Então permaneça pregando. Quem sabe você começou o estudo bíblico com alguém e parou. Volte a fazer o estudo bíblico. Talvez você está com medo porque a pessoa já teve uma reação negativa no primeiro momento. Volte a pregar. Talvez você já está desacreditado da conversão da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Continue pregando, anunciando a palavra. E só uma coisa que eu me lembrei aqui. Tem uma frase conhecida de Francisco de Assis, que até às vezes os próprios evangélicos dizem: pregue e, se necessário, use palavras. Que é o quê? A pessoa dá um bom testemunho, ela é coerente na sua vida, então as pessoas observam o bom testemunho dela e talvez elas se convertam só de olhar o testemunho dela. Não. O evangelho tem que ser anunciado, verbalizado, comunicado. O testemunho importa? Importa. O bom testemunho ajuda para que a pessoa veja que ali é um cristão e para que ele dê credibilidade ao evangelho que vai ser anunciado, para que ele veja que realmente o que a pessoa anuncia é verdade, porque na vida dela é realidade. Mas não é só o testemunho, é mais do que o testemunho, o bom testemunho. É necessário anunciar a palavra de Deus. E agora, vamos anunciar a verdade? E ainda, talvez haja pessoas aqui que são descrentes, que não nasceram de novo, que estão frequentando essa igreja há muito tempo. E você está ouvindo isso, e talvez você não seja Filipe nessa história, você seja o eunuco, você é aquele que precisa de Cristo, você é aquele que precisa de um estudo bíblico mais profundo. Talvez você é aquele que já teve o estudo bíblico, mas não se decidiu por Cristo. Está, como o Danilo falou aqui na leitura de Mateus, entre Deus e o mundo, e não tomou uma decisão. O eunuco aceitou e ele creu e se batizou. Quando que você vai crer? Quando que você vai fazer parte da membresia da igreja? Quando que você vai abrir mão de uma vida de pecados e entregar a sua vida a Cristo? O convite de Deus é para você hoje. Então, esta é a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a cumprir com a tarefa da grande comissão. Ninguém aqui que é cristão vai dizer assim: eu não sei o que é necessário para evangelizar. Você sabe sim. Você tem essa responsabilidade. Está claro para você o que você deve fazer. Não vamos nos omitir. Vamos anunciar ao mundo quem é Jesus. Amém? Vamos então orar. Vamos terminar por conta do horário. Você pode agora se dirigir ao Senhor e pedir que a graça de Deus o conduza para que você evangelize. Ore para que o Senhor dê graça a você, dê graça à igreja, dê graça aos cristãos do Brasil, do mundo, para que nos pontos que você tem falhado o Senhor possa te ajudar. Ore ao Senhor.